Fala pessoal, entendo que a gente estejamos ao vivo aí. Vamos aguardar o Fred. Boa noite pessoal, já estamos ao vivo. Vamos aguardar só a entrada do Fred para a gente poder começar a nossa entrevista. Enquanto o Fred não solicita a entrada, eu queria pedir para todo mundo que estiver nos acompanhando que visite o nosso site www.riomais.org, acompanhe nossas publicações e, sobretudo, acompanhe a iniciativa, que a gente tem muita coisa bacana para fazer ainda nesse ano e de 2021 para frente também. Enquanto o Fred não entra, então, vamos falar um pouco sobre a iniciativa Rio Mais. A iniciativa Rio Mais é uma iniciativa apartidária, sem fins lucrativos e focada no que realmente importa, né? Que é melhorar a vida do cidadão carioca. A gente acredita que o debate político vai funcionar para todos, quando todos, sem exceção, participarem do debate político. E por isso, a gente começou essa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura do Rio. Ontem a gente entrevistou o Eduardo Paes. Hoje a gente vai entrevistar... Perdão, ontem não. Na segunda-feira a gente entrevistou o Eduardo Paes. Hoje a gente vai entrevistar o Fred Luz. E a semana a gente vai fechar com Eduardo Bandeira de Mello e Marcelo Calheiro. Semana que vem tem mais. Eu vou aceitar a solicitação para o Fred entrar aqui. Deve estar entrando nos próximos segundos aí o Fred. Boa noite, Fred. Tudo bem? Você me vê, me ouve bem? Boa noite, Lucas. Te ouço bem. E você me ouve bem? Tudo ok? Ouço bem. Eu queria primeiro te agradecer demais a sua presença hoje. Para os que estão acompanhando e não sabem, hoje é aniversário do Fred. Obrigado. Né? Então a gente te parabeniza e fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, mesmo nessas condições. A gente sabe que é um dia especial. A gente agradece bastante o comprometimento. E fica muito feliz que você tenha aceitado o convite, Fred. Muito obrigado a vocês pelo convite. Claro. Fred, eu vou começar explicando rapidamente o que é a Rio Mais. A gente é uma iniciativa apartidária, sem fins lucrativos, e focada no que realmente importa, que é melhorar a vida do cidadão carioca. E como é que a gente quer fazer isso? Trazendo dados e evidências para o debate sobre políticas públicas aqui na cidade do Rio. Né? A gente acredita que a cidade vai funcionar para todos quando todos participarem desse debate, e por isso a gente está fazendo assim, rodadas de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura do Rio, para que a gente possa estabelecer uma grande rede de diálogo, né? Independente de ideologia, independente de trajetória, que a gente consiga debater a nossa cidade. Ótimo. Né? E só explicando como é que vai acontecer a entrevista, né? A gente fez essa breve apresentação da Rio Mais, a gente vai deixar o espaço para você se apresentar também. E uma vez que você se apresente, a gente vai começar 3 blocos de perguntas. Né? O primeiro bloco que a gente está fazendo para todos os candidatos. O segundo bloco foram perguntas especificamente pensadas para você. E a gente tem um terceiro bloco de perguntas do público, né? Que foram perguntas que o pessoal nos mandou aí ao longo da semana. Por fim, a gente vai deixar um espaço para você se despedir do pessoal também e dar suas últimas palavras para a Rio Mais antes da eleição de 2020. Então, sem mais delongas, hoje estamos com o pré-candidato Fred Luz, ele que é engenheiro pela PUC-Rio, trabalhou na Petrobras como engenheiro entre 1975 e 1980, e se me corrija se eu estiver errado alguma coisa, tá, Não, Fred? tudo certo. Foi chefe de logística e diretor comercial de uma empresa do segmento de varejo, é sócio de uma empresa detentora de marca de roupas. Não, foi diretor de marca. Foi sócio. Foi ótimo, até 2011. Excelente. Foi diretor de marketing do Flamengo em 2013 e CEO do Flamengo entre 2014 e 2018. Na sua vida política, coordenou a campanha de João Amoedo em 2018, foi líder Renova BR em 2018 e integrou a turma Renova BR Cidades em 2019 e disputa a eleição pela primeira vez pelo Novo, seu único partido, ao longo da sua trajetória. Estou correto? Perfeito. Então, eu vou te dar esses minutinhos para você conversar com o pessoal, se apresentar e você está com a palavra, Fred. Eu sou um carioca com mais de 30 anos de experiência em gestão, 66, aliás, hoje estou fazendo 67, ainda não estou acostumado com a novidade de idade, pai de 3 filhos, avô de 4 netas, nascido na zona norte do Rio, em Todos os Santos, ali perto do Engenhão. Estudei em escola pública o tempo todo até entrar para a universidade, onde eu me formei em engenharia com 21 anos de idade. Sempre fui muito estudioso, caprichoso, e devo muito a minha vida a isso, a minha dedicação e as oportunidades que eu fui tendo. A vida foi muito favorável para mim. Meu primeiro emprego foi na Petrobras,
onde eu entrei por concurso, fiquei lá quase 6 anos. Depois, essa grande empresa de varejo foi a Lojas Americanas, que foi onde eu tive uma formação muito forte de gestão, meritocracia, foco em resultado, desenvolvimento de gente. E eu absorvi essa cultura de líderes empresariais, dos quais eu fiz parte, que hoje são considerados até grandes administradores de padrão mundial. E tem uma característica muito legal: são todos cariocas e todos brasileiros, que mostra que não tem problema de gente. O nosso problema, os problemas que nós vivemos, estão muito mais ligados à gestão, à forma como as coisas são tocadas, ao modelo e à qualidade das pessoas que principalmente entram para a política. Da Lojas Americanas, então, eu resolvi empreender e virei sócio e diretor-geral de uma empresa dona das marcas Richards e Salinas, também do Rio de Janeiro, espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós vendemos a companhia e em 2013 eu fui convidado, então, para participar da transformação do Flamengo. Que foi até uma coisa, eu falei assim, caramba, será que isso é um mundo para mim? Será que num clube de futebol, dado esse movimento político, sabe, se as coisas vão ser feitas com certa seriedade? Mas eu perguntei isso para a turma que me convidou. Falei, cara, eu só quero participar se eu acreditar que possa dar certo. Porque participar por participar, cara, eu estou numa outra fase da vida que não me interessa, entendeu? Não, é isso que a gente quer. E lá foi um choque de gestão, Lucas. Choque mesmo. Mudou-se completamente a forma de fazer. Acabou a politicagem, cabide de emprego, indicação política. Vamos escolher as pessoas para os lugares com base na qualidade, na competência para cada lugar. E aconteceram coisas interessantes lá. Eu, no primeiro ano, como você falou, fui diretor de marketing. O diretor-geral do Flamengo era torcedor do Fluminense. O diretor de finanças do Flamengo era torcedor do Botafogo. O Flamengo ia mal nas redes sociais. O Corinthians era muito melhor. Nós fomos lá, contratamos um corintiano e trouxemos para cá. O Flamengo hoje é um dos maiores do mundo nas redes sociais. Há 10, 12 dias atrás, ultrapassou o Liverpool e se tornou o terceiro maior do mundo no Facebook, atrás do Barcelona e do Real Madrid. Choque de gestão, equilibramos as contas, coisa que ninguém gosta de fazer, nem em clube de futebol e muito menos em governos. Mas nós sabemos na nossa vida que gastar mais do que se recebe sempre dá errado, né? Mas essa é a lógica equivocada dos mesmos políticos de sempre que nós temos. Essa experiência do Flamengo, né, que depois de equilibrar as contas, passou a gerar os recursos para formar times vencedores, né, competitivos, campeões, tanto dentro como fora do campo, é que me fizeram olhar com outro olhar para a política. Porque até 4, 5 anos atrás, se falasse de política para mim, eu falei, cara, isso não é um mundo para mim. Eu estou fora. Embora eu sempre ficasse torcendo para a nossa cidade maravilhosa se recuperar e sempre reclamando pra caramba. Mas eu cheguei a uma conclusão. Com esses mesmos políticos de sempre que mentem pra caramba, aceitam a corrupção, que criaram essa bagunça aí porque eles se beneficiam dela, porque tem projeto de poder, não temos chance. Isso está mostrado aí. Nos últimos 30 anos, o Rio de Janeiro só afunda. Prefeitura atrás de prefeitura, governo de estado atrás de governo de estado. É uma lógica que criou um ciclo vicioso para a cidade. Eu comparo muito o Rio de Janeiro ao Flamengo. Uma marca com potencial monumental. O Flamengo de 2012 completamente degradado, desacreditado, quase que sem esperança. E nós estamos vendo o Rio de Janeiro meio assim também. Mas, na minha opinião, o Rio de Janeiro tem muito mais potencial do que o Flamengo. E foi isso que me fez falar assim, caramba, eu é que tenho que mudar de atitude. Ao invés de ficar esperando dar certo, vamos ver se tem chance para fazer alguma coisa. Mas eu não gosto de participar se não tiver um mínimo de chance de dar certo. E aí fui estudar, fui ver o que era possível. A partir de 2017, participei do Renova Brasil, como você falou, que é um movimento que visa formar gente nova. Não é gente nova, porque eu não sou novo, né? Eu estou fazendo 67 anos de idade. Mas novos entrantes no processo político para mudar a política. E conheci o Partido Novo.
onde eu encontrei muita gente parecida comigo. Gente bem-sucedida na sua vida pessoal, que não fez a sua vida na política, que não é político profissional, que não acredita nisso. Nós não acreditamos que política seja para fazer carreira. Política é para dar uma contribuição, sair e abrir espaço para os outros, e não para ficar. Eu não acredito que quem esteja aí há mais de 10 anos na política, de 2 em 2 anos, só pensando em eleição, eu não acredito que essas pessoas vão resolver os nossos problemas. Eu perdi essa esperança. E tudo isso que, nesse processo, eu conheci o Partido Novo, que é o único partido que, na minha opinião, viabiliza um cara como eu se animar a participar. Pelos princípios do Partido Novo, que não aceita o uso de imposto para financiar a campanha e para financiar partido político, que tem processo seletivo para escolher seus candidatos, que não aceita que mandatários utilizem dos privilégios dessa quantidade de... E aí eu resolvi participar, entrei no processo seletivo do Novo no começo de 19 e vim participar da campanha política visando a eleição para a prefeitura agora, nesse ano. E tudo isso que parecia uma utopia, nós já temos um exemplo em Minas Gerais, onde o Novo conseguiu eleger um governador, o Romeu Zema, que está fazendo um governo técnico, sem influência política na escolha do seu secretariado e nos principais cargos de governo. Fez muito parecido com o que fez o Flamengo. Tanto que o secretário do Meio Ambiente lá do Zema, ele trabalhou no governo do PT. Ou seja, deu até briga com o pessoal do Novo, que achava... Não, pelo fato de ter ajudado na campanha, não tem nada a ver com participar de governo. Foi se procurar o melhor cara da área de saúde do Brasil, a melhor pessoa na área de educação, a melhor pessoa na área de finanças, contratando uma empresa como se faz em qualquer empresa organizada para fazer a pesquisa dos melhores talentos disponíveis. E aí os 3 melhores vieram para entrevistas, eu fiz parte da banca, porque eu participei da transição e conseguimos montar um governo que está dando um belo de um exemplo lá em Minas Gerais. Então, em resumo, é isso. Excelente, Fred. Obrigado pela resposta, pela apresentação. Eu vou começar então um bloco de perguntas gerais, né? A gente está avisando para todos os candidatos que eles têm ali 4 minutos para responder cada pergunta por uma questão de isonomia, mas a gente não vai cronometrar a fundo, é só para a gente tentar manter ali, né, essa questão da isonomia para todos os pré-candidatos que a gente está entrevistando. Vamos à primeira pergunta, Fred. No Brasil, no geral, é muito comum a gente escutar que os governantes enfrentam a escolha entre ter governabilidade e ter uma equipe técnica, né? Você acha que existe essa escolha? Se você acha que existe, como você pretende gerenciar essa escolha se você for eleito? Eu acho que isso é um falso dilema. Eu acho que uma coisa é o processo eleitoral, outra coisa completamente diferente é um governo para as pessoas que moram na cidade. Eu sou carioca. Eu não acredito que você colocar gente que é política, de grupo político no governo, incompetente, a verdade é essa, sem a devida capacidade para exercer o cargo público, isso dê certo. Isso não dá certo em lugar nenhum. E não está dando certo no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos. Nós estamos habituados a uma prática que, na minha opinião, é criminosa, que é aceitar que vereador ocupe cargo de secretário na prefeitura ou indique gente para a prefeitura. Porque o cargo, isso vale para o legislativo de uma forma geral, vale para deputado federal como ministro, vale para deputado estadual como secretário de Estado. Olha só, qual é o papel de um vereador? Ele tem 4 missões: representar seus eleitores, fazer as leis, que eu acho até que é muito mais jogar as leis no lixo hoje, tem muita lei que não serve para nada, mas as outras 2 atividades estão ligadas à fiscalização. Ele é um fiscal do Poder Executivo. Ele é um fiscal da execução e ele é um fiscal das contas. Ele aprova o orçamento e acompanha as contas e cobra as contas. Vou te perguntar, Lucas, imagina você estar numa empresa, chega lá o fiscal e fala assim: eu quero ocupar a diretoria fulana de tal da tua empresa. Qual é o nome disso, Lucas? Bom, em tese é conflito de interesse, né? Imagina. Isso é corrupção. Ué, ou você botar alguém indicado por ele num cargo dentro da tua empresa. Isso não é conflito de interesse, é corrupção na veia. Isso é um absurdo.
Isso é comprar o fiscal. E nós consideramos isso normal. Isso é crime. Se fizer isso na iniciativa privada, vai preso o dono da empresa e vai preso o fiscal. Ou não vai? Não é conflito de interesse, é roubo. É escandaloso. Tentei utilizar um eufemismo. Considerar que isso é normal, isso é absolutamente anormal, isso é bandidagem. Então, essa conversa é uma conversa falsa. Repara só, nós temos que fazer a saúde funcionar muito bem. Política na saúde, isso é criminoso. Saúde é para atender bem, é para ter gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. Política na educação, educação é para garantir que uma criança aprenda a ler e a escrever no primeiro ano, que saia do colégio, quando chegar lá, no caso da prefeitura, no final do 9º ano, sabendo as matérias sem nunca ter sido reprovada. Essa é técnica. Isso se resolve de uma forma técnica. Trazer ideologia para essa discussão, pelo amor de Deus, é acabar com o futuro das crianças que mais precisam. Isso é crime. Tem que ser técnico, absolutamente técnico. Outra coisa é discussão política sobre aprovação. Escolhas de prioridades é debate. E a Câmara dos Vereadores é, sim, representativa dos seus eleitores. Isso tem que ser respeitado, isso é democrático. Mas não é para fazer toma lá da cá. Não é para escolher cargo dentro de um lugar onde ele vai ter que fiscalizar. Ele pode participar da discussão, execução completamente do Poder Executivo, da Prefeitura, e aí o acompanhamento. Isso é um falso dilema dos políticos de sempre, que a cada 2 anos estão aí pedindo voto quando deviam pedir perdão. Isso é aparelhamento, isso é pouca vergonha, isso é bandidagem. É por isso que nós não estamos progredindo. Porque não tem essa independência entre os poderes. Tem uma conjugação que leva ao desastre. O Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. E esses políticos estão estragando a nossa cidade. O potencial está aí. Agora eu falo, é igualzinho lá o Flamengo, que quando teve um choque de gestão, olha o que aconteceu. O potencial do Rio de Janeiro está aí, nós temos universidade pra caramba, temos mais de 20% da produção científica, temos uma gente maravilhosa, temos cultura, temos... Caramba! Estamos estragando tudo isso por conta da politicagem. Excelente, Fred. Eu vou prosseguir para a segunda pergunta, então. Muitos dos assuntos que você está aí tangenciando, a gente vai abordar mais à frente. Mas, Fred, a pergunta é a seguinte. Historicamente, no Brasil, a gente sabe que algumas das políticas públicas são feitas desconsiderando, né, a diversidade do nosso país, né? Questões raciais, questões de gênero, questões da população LGBT. E isso, muitas vezes, acaba atrapalhando com que essa política seja eficiente para, de fato, todos os cidadãos. Como você enxerga essas desigualdades enquanto candidato à prefeitura, né? E se você tem algum tipo de plano no seu governo para lidar com esse tipo de problema? Zero de preconceito. Quem chegar numa unidade de saúde para ser atendido tem que ser atendido. E muito bem atendido. Quem chegar numa escola para ser educado, tem que ser educado. Tem que aprender a matéria. Tem que ser acompanhado, tem que ser avaliado. Na educação, nós queremos que a cada 2 meses as crianças sejam avaliadas, para saber se elas estão aprendendo e se não tiverem, se estiverem defasadas, para terem um reforço escolar ali na hora. Queremos tecnologia para que esse acompanhamento esteja sendo visto por todo mundo, turma por turma, escola a escola, com um objetivo. Os desvios vão permitir identificar quais os professores precisam ser apoiados e capacitados, quais os diretores de escolas precisam ser apoiados e capacitados. Isso aí não tem, vale para todo mundo está incluído. Qual é a melhor forma de incluir no ensino? É educar todo mundo, principalmente os que mais precisam. Um ensino fundamental público que funcione muito bem é inclusivo pra caramba. E nos hospitais, e na clínica da família, e na saúde, a mesma coisa. É inclusivo. Se tem uma pessoa com preferência A, B, C ou D, está doente, tem um problema, tem que ser tratado do mesmo jeito, não tem diferença. Beleza, Fred. Eu vou prosseguir então para a nossa terceira pergunta, que está sendo feita para todos os candidatos. Em um dos textos da Rio Mais, a Eduarda Larroque
né, que escreveu esse texto, ela é Eu gosto ex-presidente muito do dela. IPP. Ah, que Conheci bacana. ela. Ela é ex-presidente do Instituto Pereira Passos, né, e ex-secretária da Fazenda, para quem não conhece Eduardo. Ela considera que uma grande deficiência da Prefeitura do Rio de Janeiro é a falta de informação qualificada, dado o seu valor para o desenvolvimento sustentável da cidade. E a Concordo. Prefeitura tem um centro de excelência, né, nesse aspecto, que é o Instituto Pereira Passos, o IPP, mas ele atualmente é presidido por alguém que não tem nenhuma experiência na área de políticas públicas. E a pergunta é o seguinte: você tem planos para usar o IPP na sua gestão? Se sim, como usar o IPP na sua gestão? E a pergunta, inclusive, ela pode ser mais abrangente, né? Como você espera usar os dados e evidências sobre o Rio de Janeiro numa eventual gestão como prefeito do Rio? Toda gestão que eu fiz na vida é baseada em dados e fatos. Eu até tenho como o meu guru, o professor Falcone, que fala o seguinte: discussões sobre. Não tem nada mais improdutivo do que discutir sobre opinião. Dados e fatos. Quando Sua Majestade o fato aparece, aí sim a gente tem algo para discutir. Então, e eu concordo com a Eduarda nesse aspecto 100%. Nós precisamos de gestão de qualidade. Gestão de qualidade está baseada em evidências. Quando eu falei lá em acompanhar de 2 em 2 meses o desempenho escolar, é dado, é fato. Não tem conversa de ideologia, de nada disso. Está aprendendo ou não está aprendendo? Tinha que ter conquistado esse tipo de conhecimento até aquele momento. Conquistou ou não? Não conquistou. Por quê? Onde é que está a falha? E ir registrando tudo isso. Nesse aspecto, uma entidade como o Instituto Pereira Passos, que faz estudos maravilhosos sobre o Rio de Janeiro, e eu acesso determinados dados lá, né, e tive conversando até com o Mauro Osório algum tempo atrás, é um instrumento que, olha só, já tem o custo, já tem a estrutura, é valorizar. Agora, se lembra quando eu falei lá do Flamengo, que eu falei do governo de Minas? O primeiro diretor-geral do Flamengo era torcedor do Fluminense. Por quê? Porque era o melhor cara disponível naquele momento para ocupar a direção-geral do Flamengo. O primeiro diretor financeiro era botafoguense. Por quê? Porque foi o melhor cara na área de finanças que nós encontramos. Não faz o menor sentido você colocar numa entidade científica, né, porque o Instituto Pereira Passos é de coleta de dados científicos, de evidências, alguém que não tenha nenhuma experiência nisso. Esse é o ciclo vicioso da política, que é cabide de emprego de apadrinhados políticos que vão até querer distorcer os dados por objetivo político. Esse é o ciclo vicioso da política. Transparência é tudo, evidência é tudo. O Flamengo, desde o primeiro momento, ganhou todos os prêmios de transparência. Por quê? Porque quanto mais rápido você conhece o problema, mais rápido você resolve. O Rio de Janeiro, na última década, perdeu mais de 300 bilhões de reais para a corrupção. Sabe por quê? Porque não tem transparência. Porque não tem evidência. Porque ninguém acompanha nada, mas os dados estão aí. Nós acabamos de ver agora na crise do coronavírus os escândalos. Abrir o hospital que não precisava, comprar por preço absurdo. Mas isso não aconteceu só agora, não. É que quando você tem a calamidade, você tem até a retirada da exigência de licitações. Mas quantos escândalos tem nas OS, nas empresas de ônibus? Eles estão aí todos. Na própria Olimpíada, quantas obras foram feitas que não serviram para nada no final da história? Quem é que foi o grande beneficiário da Olimpíada? As empreiteiras. É isso. E para isso você não quer dar transparência, né? Porque tudo que você quer colocar é debaixo do tapete. Esse é o desastre da cidade do Rio de Janeiro. É a corrupção que mata mais do que qualquer vírus, que tem destruído a nossa cidade. Nós temos que mudar a lógica. Não dá para acreditar que esses mesmos políticos de sempre, mentirosos, que aceitam a corrupção, que criaram essa bagunça nessa cidade, que competem o péssimo contra o ruim, ou o ruim contra o péssimo, e nós ficamos sempre nessas opções que são indesejáveis, na minha opinião. É isso que nós temos que mudar. Ou a gente vai acreditar que esses caras que não fizeram, eles vão resolver? Eu não acredito mais. Obrigado, Fred. Agora a gente vai entrar num bloco de perguntas
e especificamente pensadas para o seu caso, né? Que é o segundo bloco da nossa fase de entrevista. E como você bem disse, né, você tem uma trajetória bem sucedida e construída no setor privado, tendo sido diretor comercial do Flamengo, né, diretor comercial das Lojas Americanas, diretor executivo do Flamengo. Ocorre que, assim, existem algumas diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, né? A Prefeitura do Rio, por exemplo, ela tem uma receita que parte majoritariamente do IPTU e do ISS, e a menor parte dessa receita é relacionada a transferências estaduais e federais. Do lado da despesa, a maior parte da despesa hoje do Rio está relacionada ao pessoal, né, ao funcionamento dessa máquina pública. E a gente está vivendo um momento de grande crise, né, enfim, que vem de um tempo para cá, mas foi fortemente agravado com a crise do Covid. A gente tem um município que tem um PIB puxado pelos serviços e a gente precisa, de alguma maneira, tentar equilibrar as dificuldades fiscais e o crescimento econômico. A pergunta é, Fred, como equilibrar, né, essa questão de dificuldades fiscais e o crescimento econômico, partindo do pressuposto que tirar gastos talvez possa, de alguma maneira, tornar mais lenta a recuperação da economia? Eu acho esse um outro falso dilema. Porque quem faz o desenvolvimento econômico não é governo. O governo nunca tem dinheiro para fazer desenvolvimento econômico. Quem faz desenvolvimento econômico é a iniciativa privada. São os investidores e os empreendedores. E a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, tem sido péssima para os investidores e para os empreendedores, comparativamente. Cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis estão sendo muito mais atrativas para os investidores. A questão fiscal tem que ser resolvida, começando por gastar menos do que se recebe. E como você bem falou, mais de 75% da receita do Rio de Janeiro, antes da pandemia, está sendo tomada por menos de 180 mil pessoas, numa cidade que tem 6 milhões e 700 mil. Ou seja, 6 milhões e meio de pessoas, a maioria absoluta dos cariocas, estão sendo vítimas dessa péssima gestão. E agora vai piorar. Por quê? Porque as receitas caíram com a pandemia e a despesa, ninguém trabalhou na despesa. Nas empresas privadas, teve que trabalhar, né? Porque senão quebra. Então, pessoas perderam empregos, os negócios caíram, as empresas perderam receita, todo mundo está pagando a conta. Do lado, né, do Alice do País das Maravilhas, não acontece nada. A lógica é uma lógica equivocada, porque é a lógica da politicagem. É claro que funcionário público tem altíssima qualidade, eu já tenho essas informações. Em Minas, também. Em Brasília, também. O que precisa fazer? Reduzir o número das secretarias, reduzir o número de cargos, reduzir a estrutura, que às vezes ela é triplicada. Por exemplo, no turismo, você tem uma secretaria que cuida do turismo, você tem a Rio Tour e você tem a Rio Eventos. Na verdade, são várias atividades conflitantes. Dá para fazer um enxugamento enorme e reduzir muito o número de cargos comissionados que servem para cabides de emprego e que pagam muito, enquanto professores e médicos ganham muito pouco. Então, tem que fazer um enxugamento, tem que fazer uma reforma da Previdência e tem que desburocratizar, simplificar, tirar muita exigência de licenças que são absurdas no Rio de Janeiro. Precisa pegar cada setor econômico e falar assim, vem cá, por que você está preferindo ir para São Paulo? O que São Paulo tem de melhor do que aqui? Eu já sei muita coisa. Vou te dar alguns exemplos. O Rio de Janeiro tinha necessidade de licença sanitária para cerca de 200 atividades. Foi aumentada para 1.400. Então, hoje você vai abrir um escritório de advocacia, um escritório de uma empresa de tecnologia, de processamento de dados, tem que ter licença sanitária. Aí vai lá um fiscal dizer que você tem que tirar uma pia daqui e botar ali. No final da história, é sempre uma dificuldade para vender a facilidade. O que o cara faz? Ele vai embora. O cara tem que vai fazer um evento no Rio de Janeiro, um bando de licenças, tudo pago adiantado. Um alvará em São Paulo tem 90 dias para ser pago. No Rio de Janeiro paga na cabeça uma empresa que nem começou a operar e que vai sofrer esse problema todo da legalização. Num evento,
na véspera do evento, várias dessas licenças que são pedidas não foram concedidas. E o cara já pagou atentado, já vendeu os ingressos, está com a corda no pescoço. Ele é empurrado para a chantagem da corrupção. E só não vê isso quem não quer. Tudo bem, o cara tem um baita de um prejuízo ao fazer o evento aqui. O que ele faz da próxima vez, Lucas? Ele vai para Curitiba, vai para São Paulo. É isso que está acontecendo. O Rio de Janeiro está perdendo emprego, porque está perdendo empresas, está perdendo trabalho, está perdendo futuro há anos, por causa de se aceitar a corrupção e da falta de gestão. Nós pregamos para o Rio de Janeiro acabar com essa bagunça, com choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. É outro modelo, é um modelo que rompe com esse ciclo vicioso da política para gerar o ciclo virtuoso. É dizer muito mais sim do que não para as empresas, para gerar emprego, trabalho e futuro para todos nós. Tá ótimo, Fred. Eu vou prosseguir, então, para a segunda pergunta, pensada especificamente para você, citando novamente um texto da Rio Mais, né? Dessa vez um texto da Ana Luísa Peçanha e da Larissa Montel, né, que destaca um dado de que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro levantou que em 2016 havia 15 mil moradores de rua na cidade. Né? Esse é um número que pode ser, inclusive, maior agora, já que o dado é de 2016. Ao mesmo tempo, o texto destaca que a origem certa do problema é desconhecida, né, já que existe uma carência de dados e a falta de uma ação estrutural da prefeitura nesse sentido. Dada a importância de fazer com que as políticas públicas cheguem em todos, Fred, a pergunta qual seria o papel do seu mandato, né, no que tange a população de rua ou os que mais necessitam? Né? Existe alguma política pública diretamente pensada para isso? Esse é um assunto complexo pra caramba e que tem muito aí um lado da solidariedade que tem que ser contemplado. Então, tem que fazer uma classificação muito bem feita dos motivos dessas pessoas estarem em situação de rua, porque eles são diversos. Por exemplo, tem gente que está na rua porque é doente, é viciado, é drogado. Tem gente que está na rua abaixo ali da linha de pobreza e não tem onde morar. E tem gente que está na rua porque mora longe do seu trabalho, tem residência, mas prefere durante a semana ficar mais perto do seu trabalho porque é complexo, é caro voltar para casa. Tudo isso tem que ser avaliado. E existem várias iniciativas, tanto da prefeitura, que são ruins, mas também de organizações não governamentais, da sociedade civil, de entidades religiosas, que têm trabalhos muito legais apoiando essa recuperação, né? Quer dizer, dar condições para as pessoas saírem da rua. A linha vai ser o seguinte: classificar e apoiar essas pessoas escolhendo os lugares onde elas vão ser assistidas. Se serão em abrigos, se serão nas entidades religiosas, buscando atrair parceria com quem já opera no setor e que já tem muito conhecimento de situação para, ao longo do tempo, ir criando as condições para essas pessoas voltarem a ter uma vida normal. É isso que tem que ser feito. Abrigos pequenos, não abrigos imensos, porque aí você cria muito mais problema para essas pessoas. Mas, certamente, também induzindo essas pessoas a não ficarem em qualquer lugar da cidade. Escolher os lugares onde elas vão ser assistidas com qualidade. Obrigado pela resposta, Fred. A gente aproveita que a gente está ali quase no pico, né, de visualizações para pedir que quem ainda não acompanha a riomais.org, por favor, nos acompanhe. A gente é uma iniciativa privada sem fins lucrativos e apartidária que tem o objetivo de trazer dados evidentes para o debate sobre o Rio de Janeiro. Então, lá na nossa página você vai ter acesso a inúmeros dados sobre a cidade, evidências sobre a cidade, textos sobre a cidade. A gente quer ser, de fato, um concentrador, né? Um verdadeiro think tank ou laboratório de ideias sobre o Rio de Janeiro. Então, a gente pede todo mundo que siga a gente. E eu peço desculpa interromper a entrevista aqui, mas brevemente, né, para fazer assim a parte. Mas eu queria convidar todo mundo. Posso te fazer uma pergunta também? Vocês, claro. Essas informações que vocês vão acumulando, vocês disponibilizam essas informações? Porque eu acho que todos nós estamos trabalhando pelo Rio de Janeiro. A gente quer um Rio de Janeiro melhor, né? Quanto mais informação, quanto mais evidência, mais rápido a gente chega nas soluções, não é verdade?
É verdade, a gente pegou perguntando a mesma coisa e foi por isso que a gente resolveu, né, criar o que a gente está chamando de Portal Rio Mais, né, que vai ser um portal Legal. interativo com dados sobre a cidade, algo parecido com o Data Rio, mas talvez um outro modelo, né, talvez um pouco mais intuitivo para que a gente consiga fazer com que o carioca tenha essa familiaridade com os dados também. Super. Então, eu acho que vai ser bem bacana e a gente está sempre à disposição, né, de todos os formuladores de política pública do Rio de Janeiro, independente de ideologia, independente de tudo, a gente quer trazer as evidências para esse debate, né, e tornar o Rio de Janeiro mais inclusivo e mais desenvolvido. Eu vou prosseguir então agora para a parte final das perguntas, a entrevista está ótima, mas Obrigado. temos três perguntas breves aqui para você. Né? A primeira é do Zé Paulo, né? Que existe um levantamento feito pelo Ranking Universitário da Folha de São Paulo, né? Que é o RUF, que é um levantamento feito pelo Jornal da Folha de São Paulo, que apontou que das 10 universidades localizadas no município do Rio, 5 estão entre as 100 melhores do Brasil. Ou seja, a gente concentra, de fato, Boas um universidades. grande polo aqui de ideias aqui no Rio, exato. Você pretende usar essas universidades na sua gestão, os universitários, os estudos acadêmicos na sua gestão? E se sim, como você pretende usá-los? Lucas, eu acredito que a solução para a cidade do Rio de Janeiro virá dois cariocas, né? Não virá do Salvador. Eu não acredito em Salvador da Pátria, aliás, o Novo não acredita nisso, não acredito em mito, não acredito em bala de prata, nada disso. É um conjunto da sociedade civil atuando em conjunto da melhor forma possível, mais produtiva possível, para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da cidade. Acredito muito em descentralização. Eu não falei sobre isso aqui, nós pretendemos utilizar as regiões administrativas com lideranças, com gestores de altíssima qualidade, porque 90% dos problemas de uma região podem ser resolvidos ali e a escolha das prioridades podem ser administradas ali. Eu acredito muito nisso. Até vi um exemplo da Holanda, onde a prefeitura pergunta nos bairros para os pagadores de IPTU quais são as prioridades que eles já têm. Tantos milhões de reais aqui para essa região, e isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Quais são as prioridades que você escolheria? E eu vi lá em Medellín também, que eu visitei, que gostei muito, conselhos da cidade tripartite, em que tem um grupo de pessoas do governo, um grupo de pessoas da iniciativa privada e um grupo de pessoas da universidade. Olha só, exatamente para ter essa conjugação de conhecimento, pesquisa, estudos. Quando eu falo no choque de gestão, tem 3 pilares lá. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, acabar com o cabide de emprego, tecnicamente falando, sempre tecnicamente falando. Segundo, o uso intensivo da tecnologia, e aí a proximidade com as universidades, com o centro de pesquisas, ajudam muito. E o terceiro são metas claras e cobrança. Só que para montar essas metas, você vai buscar as melhores práticas. Por quê? Não tem por que inventar a roda na educação, por exemplo, do Rio de Janeiro, já tendo diversos exemplos pelo Brasil e até mesmo em determinadas escolas do Rio de Janeiro, onde a evidência é de que funcionam bem, sim. Por que não copiar essas práticas, consolidar essas práticas e fazer acontecer? E nesse aspecto, a proximidade com a universidade, né, com as áreas de pesquisa do Rio de Janeiro, podem permitir, sim, uma aceleração muito grande do conhecimento, da escolha da política pública para a gente desenvolver mais depressa. E na medida em que você envolve as pessoas no processo, você gera um negócio chamado engajamento e senso de propriedade. O Rio de Janeiro pertence a nós, cariocas, não pertence ao prefeito, não pertence aos políticos. Há uma boa política, não essa politicagem que está aí, é que quem virá para a política serão os líderes desses movimentos naturais, que estão discutindo evidências desse grupo tripartite. Quanto mais gente você colocar na discussão, mais gente preparada, com conhecimento, com acesso aos dados. Precisa de transparência, precisa de descentralização, precisa de verdade e precisa de ter espírito público. Vamos identificar, vamos corrigir. É da vida. Beleza, Fred. Vou passar aqui então para a segunda pergunta nesse sentido. A gente sabe que o Rio de Janeiro é mundialmente conhecido pelas belezas naturais da cidade, né? E também a gente não pode negar que
mundialmente as preocupações com o meio ambiente urgem cada vez mais, né, no mundo todo. E a pergunta é o seguinte, né, a pergunta do Henrique. O que você fará para a transição ecológica da cidade, de modo a fazer com que o Rio seja parte dessa solução da crise climática? Existe alguma proposta nesse sentido, alguma ideia nesse sentido? Nós vamos envidar todos os esforços para o Rio ir no caminho da redução da geração líquida de carbono até chegar à geração zero. Mas o Rio de Janeiro tem um déficit monumental na questão de saneamento. Monumental. O Rio de Janeiro sofre de um crime perpetrado pelos prefeitos antigos num conluio com a SEDAI e com o Estado do Rio de Janeiro, que vem de anos, anos e anos. Tem um acordo de 2007 que dá o direito à SEDAI de cobrar conta dos cariocas, e 77% da receita da SEDAI vem dos cariocas, e a SEDAI não tem obrigação de prestar um bom serviço nesse contrato. Esse contrato está em desacordo com o marco legal, com o marco do saneamento lá de trás, e agora está em muito mais desacordo com o marco de saneamento atual. O presidente Bolsonaro até é que nesse novo marco de saneamento está se exigindo que se estabeleçam metas, e que essas metas estabeleçam que tem que ter tratamento universal até 2035. Mas na Câmara Federal, eles colocaram um adendo, né, uma emenda que foi vetada pelo presidente, que dá 30 anos para ser feita essa transição, onde as companhias de saneamento pertencerem ao Estado. Olha que absurdo. Aí nós vamos levar esse problema para 2050. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. No Rio de Janeiro, a SEDAI, faltou água agora há pouco tempo, a água estava sem condições. Quais foram as multas que foram aplicadas à SEDAI? Você se lembra? Você se lembra do prefeito falando, olha, o carioca não vai pagar a conta da SEDAI e a SEDAI ainda tem que devolver tanto para o carioca. Você se lembra disso? A SEDAI não trata nem 50% do nosso esgoto. Você se lembra de algum prefeito reclamar disso na administração anterior ou nessa atual? Hoje até tem um artigo do atual prefeito no jornal, falando um monte de coisa, mas ele não fez nada. Ele está no 4º ano do mandato dele e não fez nada. Sabe por quê, Lucas? Porque essa turma tem rabo preso. Eles têm vergonha de cobrar. O discurso é que precisa de experiência política, não é isso? Mas é essa experiência política do conluio em prejuízo de quem paga a conta, que somos nós e que não temos serviço. Então, meio ambiente, trabalhar para ter geração líquida zero de carbono ao longo do tempo. E o Rio de Janeiro tem uma vocação, sim, de serviço, de empresas de tecnologia, de indústria criativa, que não são geradoras de carbono. De pesquisa, de desenvolvimento, de inteligência, de mão de obra mais qualificada. E um trabalho pesado para recuperar o saneamento, que começa por cobrar multas pesadas na SEDAI, para a SEDAI dar o serviço para o Rio de Janeiro. E se for privatizada, para garantir que a privatização vai ter metas muito claras de quando o saneamento vai acontecer. Fora enormes oportunidades que tem também, isso só depende da prefeitura, no tratamento de resíduos sólidos, do lixo. Que o lixo hoje no mundo todo é considerado um instrumento de valor que poderia gerar muito emprego nas comunidades e baixar a necessidade de lixões, de estar transportando lixo para lá e para cá com alto índice de reciclagem. Nada disso é feito. E já são conhecimento, tecnologia, que já estão desenvolvidas em vários outros lugares, inclusive em cidades do Brasil. É ter a humildade de copiar as melhores práticas, colocar na meta e acompanhar. Beleza, Fred. A última pergunta agora, rapidinho, para fechar, é a pergunta da Betina. Ela pergunta o seguinte, Fred, você, de novo, né, construiu sua carreira no setor privado e hoje concorre pela primeira vez a prefeito. Não é um cargo público no geral, imagino eu. Nesse sentido, você é o que a gente costuma chamar no meio político de outsider, né? Aquele que vem de fora. Vamos lá, direto ao ponto. Para você, uma vantagem e uma desvantagem, se você considerar que exista um fato de ser outsider
na política? A grande vantagem, Betina, é que quem está aí não fez. Essa experiência que nós tivemos até agora ela é absolutamente desnecessária, porque ela não leva ao resultado. A vantagem é que, se o Flamengo tivesse mantido essa lógica de que a experiência que contava, o Flamengo estaria na mesma situação que estava até hoje. A vantagem é que em Minas Gerais, que tem um outsider lá já há um ano e pouco, o Estado está tendo uma melhoria enorme. Economizou mais do que 5 bilhões no primeiro ano de governo, teve mais investimento na iniciativa privada no primeiro ano do governo do que nos 4 anos do governo anterior. Por quê? Porque é um facilitador de negócios, tem visão de negócio, tem visão de desenvolvimento. Porque no combate ao coronavírus está sendo, por uma coincidência, porque tem tolerância zero com a corrupção, o Estado que comprou os equipamentos pelos menores preços do Brasil. Tem o menor índice de mortes por habitante do Sudeste e é o terceiro menor índice de mortes por habitante do Brasil. Choque de gestão, tolerância zero com a corrupção. Qual é a desvantagem? Nós não usamos fundo partidário, nós não aceitamos dinheiro público para financiar a campanha, a nossa vida é muito mais difícil para chegar lá. Nós não uma outra suposta desvantagem que eu considero uma vantagem, nós não aceitamos tomar lá da cá, nós não aceitamos privilégio. Os custos vão baixar, porque vai ter exemplo de quem está em cima. Excelente, Fred. Muito obrigado. A gente agora está encerrando, né? Encerramos nossas perguntas. Obrigado, Lucas. Agradecemos você ter topado a entrevista, mesmo hoje, lembrando aqui o pessoal que está nos assistindo, a gente falou no início da live. Prazer. Hoje é aniversário do Fred. Então, a gente agradece o comprometimento, a data marcada, e fica muito feliz que não só você, mas todos os candidatos tenham topado o convite, em especial você por se tratar de uma data, né, especial para você nesse ano. Fred, eu vou deixar um espaço para você se despedir. Antes, mais uma vez, eu vou pedir para todo mundo que nos acompanhou, que nos siga no Instagram, né, que segue lá a gente publica muito sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro. A gente é, de fato, né, um laboratório de políticas públicas voltado para a nossa cidade. A gente vê muita gente falar de Brasil, a gente vê muita gente falar de Estado, mas eu me pergunto se a gente vê tanta gente assim falar sobre a cidade do Rio. Então a gente fala muito sobre o Rio de Janeiro lá, então a gente pede que vocês nos sigam, nos acompanhem, que eu acho que pode ser bem bacana, né, não só para Rio, mas para todos os cariocas. A gente acredita que quanto mais cariocas participarem desse debate, né, mais forte esse debate se torna, melhor será o alcance das políticas públicas que a gente pensar. Então, Fred, vou deixar para você aí o seu último minutinho de despedida. Fica à vontade e com a sua despedida a gente encerra a live de hoje. Legal. Lucas, antes de tudo, quero dar parabéns a vocês pela iniciativa de pensar na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que pelo fato, né, acredito, da cidade do Rio de Janeiro ter sido capital da República e ter sido uma cidade-estado, nós aqui, cariocas, nos habituamos a estar sempre discutindo causas nacionais e perdemos o foco em defender os nossos interesses, em cuidar da nossa cidade. E perdemos vários setores, como o setor bancário, várias empresas e tudo. Essa questão do imposto do petróleo ser cobrado no destino, no único setor, prejudica violentamente a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, porque a gente ficou olhando para o céu e não cuidou dos nossos problemas. Os outros estados, as outras cidades, que nunca foram capital, discutiam os problemas deles, os interesses deles. Então, acho que o carioca tem que olhar para o Rio de Janeiro e cuidar do Rio de Janeiro. Na hora de discutir eleição presidencial, Congresso, Senado, vamos pensar nas questões nacionais. Mas nós temos que pensar em resolver o problema do Rio de Janeiro. Eu estou nessa. E isso eu admiro muito. Quem trabalha nisso, somos nós que vamos resolver o problema do Rio de Janeiro. Quem quiser tratar dos problemas do Rio de Janeiro e resolver. Bom, vou pedir também, agora me despedindo, como você pediu, que me acompanhe nas minhas redes sociais. Sou Fred Luz. Sou Fred Luz, Instagram, Facebook e Twitter. Quem quer me conhecer, quem quer conhecer melhor, quer ter interação com o meu projeto pelo Rio de Janeiro, vamos juntos. A mensagem é a seguinte: o Rio de Janeiro é viável, o Rio de Janeiro tem jeito, é possível sim ter uma educação de qualidade no Rio de Janeiro, no ensino fundamental, entre as melhores do Brasil. O custo por aluno do Rio de Janeiro é 50% maior do que a média nacional. O desempenho é que é ruim.
tem muito dinheiro na educação do Rio de Janeiro, daria para fazer muito melhor e garantir a educação das crianças. A saúde do Rio de Janeiro, que é o maior problema, também precisa de gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. A corrupção, como nós estamos vendo, é a maior doença da saúde, mas é muito possível, sim, ter uma saúde que funcione. Todas são pautas inclusivas. É possível atrair investimento pra caramba para a cidade do Rio de Janeiro, saindo desse ciclo vicioso da política que só pensa em criar dificuldades para os investidores, criar regra pra caramba, lei pra caramba, corrupção pra caramba, que afasta as empresas, afasta os investimentos, e com isso a cidade do Rio de Janeiro se degrada, porque perde emprego, perde trabalho, perde futuro e perde a oportunidade também de ter mais recursos para investir nas políticas públicas essenciais, que são segurança, educação e saúde. Mas é possível. Eu, como carioca, eu sou otimista, amo essa cidade, é difícil pra caramba. Mas na minha vida tudo sempre foi muito difícil. E olha só, para resolver os problemas do Rio de Janeiro, dependemos de nós mesmos. Vamos prestar atenção nas candidaturas. Mas não é só no papo, não. Vai olhar o histórico, vai ver o que entregou, vai ver o que foi feito por cada um, ver a história de realizações. O Rio não precisa mais de quem teve dinheiro na mão e não conseguiu fazer. O Rio precisa de gente que tenha experiência em sair de situações difíceis e criar prosperidade. Vamos prestar atenção nisso. É possível. Vamos junto pelo Rio de Janeiro, que ele merece. Obrigado, Fred. Então a gente agradece mais uma vez todo mundo que nos acompanhou e agradece ao Fred novamente. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom.